A todos, como é que estamos? Tudo bem? Que Jesus nos abençoe nesse dia, que possamos estar todos bem em casa, com seus familiares e que Jesus esteja conosco, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito empolgante, né? Que é a concentração. Então, para um bom médium, ele precisa ter um nível de concentração muito bom, né? Por quê? Porque na medida que ele se concentra, ele consegue expandir melhor o corpo perispiritual. E com isso, ter afinidade maior, né? Ter possibilidade de dar afinidade maior para os espíritos comunicantes, né? Então, nós vamos aprender um pouco de concentração, porque isso serve para a nossa vida diária, né? Quanto mais eu tenho a facilidade de concentrar-me, melhor eu desenvolvo as minhas tarefas do dia a dia, né? Qualquer que seja ela, seja de estudo, de leitura, meus afazeres domésticos, meu cuidado com as pessoas, etc, né? Então, a concentração, ela tem o objetivo de te focar sobre determinado assunto, né? Isso facilita muito em qualquer aspecto da nossa vida. Eu não vou dar um curso de concentração, né, aqui, mas a gente vai levantar os principais pontos e depois aí vocês vão procurar sobre esse assunto, tá? Bom, o que é concentração, né? Concentração é o ato onde a gente fecha as portas da mente para o exterior e orientamos a nossa atividade interior para determinado objetivo. Então, é como essa foto, né? Eu posso olhar todo o horizonte que está à minha frente, né? Ver tudo ao mesmo tempo, é a atenção dispersa, né? E eu posso me concentrar num ponto, né? E nesse ponto é como se fosse uma lente sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquela ação, sobre aquela atividade, né? Então, normalmente a gente tem uma atenção dispersa e ela é a que mais a gente usa, né? Eu entro no ambiente, minha atenção dispersa já colhe todas as informações, né? E a atenção de foco, né? A atenção concentrada, né? É aquela atenção que você para e observa só aquele pontinho, né? Essa daí, ela demora menos tempo da gente ficar. Então, eles falam assim que de 5 a 10 minutos eu consigo foco e depois eu disperso. Aí depois eu volto para o foco outra vez, depois eu disperso, né? A gente que é professor sabe bem como é que é isso, né? Então, os primeiros minutos é de dispersão, então você tem que preparar uma aula, né? Voltada para chamar a atenção do aluno, aí ele foca, daí 10, 15 minutos, acho que no máximo 20 minutos ele fica focado no assunto. Depois a tendência é dispersar outra vez. Então aí você conta uma piada, você conta uma história, aí volta outra vez pro foco. Ele fica mais um período, né? E geralmente essa dinâmica demora 50 minutos, né? E depois aí ele dispersa novamente. Então, é assim que a gente faz. Então, quanto mais foco eu tiver, quanto mais tempo eu levar dentro, focado nos assuntos que são do meu interesse, isso qualquer coisa, viu, gente? É fazendo o almoço, é cuidando de uma criança, é estudando, né? É lendo um livro, né? A gente faz esse tipo de coisa. Às vezes não é visão só, né? Então, eu falo aqui o exemplo da visão, mas não é visão, né? É a mente mesmo que desfoca, né? E ela parte pro geral, tá? Um exemplo disso é quando a gente faz uma prece, a gente começa, Pai Nosso que estás no céu, e às vezes a mente vai embora, né? Você começa a fala, né? Mas o pensamento já tá longe, então você perdeu o foco, você fez uma atenção dispersa, tá? E é isso que a gente precisa aprender. O médio, ele precisa ter uma concentração, né? Essa concentração tem que ter um período maior para que ocorram as manifestações mediúnicas. Então, a concentração mental é um processo psíquico que consiste em centrar voluntariamente toda a atenção da mente sobre um objetivo, objeto ou atividade que
que está fazendo no momento, deixando de lado todos os fatos ou objetos que possam ser capazes de interferir nessa ação. Então, esse é o resumo do que nós explicamos, né? Então, é o foco sobre aquilo que você está fazendo, né? Não é tão difícil, mas é preciso um treino, né? Então, é preciso a gente aprender a fazer isso. Então, na mediunidade, ela é um fator importante, pois possibilita alcançar a comunhão individual ou coletiva. Então, durante uma reunião mediúnica, né, eu não sei se vocês veem a ponteira, mas a primeira são os médiuns, né? Este daqui é o doutrinador, essas aqui são as entidades, e aqui a gente chama de semicorrente, né? São as passistas ou as pessoas que vêm para dar a força, o apoio energético para os médios se manifestarem, né? Então, todos eles, olha, saindo uma luz da cabeça deles, né? E eles têm que se manter como se fosse um círculo de luz aqui dentro. E esse tipo de energia, né, que eles emitem, e que eles recebem também do mundo espiritual, ele precisa ter um foco de concentração. Então, se eu estiver aqui e estou pensando no que deixei a panela lá no fogo, que talvez não tenha trancado a porta da minha casa, que minha criança ficou chorando em casa, ou que eu estou com um problema lá financeiro qualquer e começo a pensar nisso, eu desligo dessa concentração e aí eu dificulto a concentração dos elementos dessa reunião, né? Então, numa reunião mediúnica, né, é importante que o médium aprenda a se concentrar com foco naquilo que ele está fazendo. As coisas lá fora ficam esquecidas por um momento, né? Porque o trabalho dele agora é de extrema importância, né? Então, para ter uma boa concentração, tá escrito errado aqui, eu preciso fazer exercício do pensamento e da vontade e precisa ser treinado, né? Sem treino a gente não consegue mesmo, né? Tem várias coisas para ser treinado, né? Então, uma das coisas que a gente precisa para concentrar-se é cultivar bons hábitos. Então, boa leitura e fazer diversões sadias, né? Nós temos que ter um foco no bem, tá? Não fazer atividade de teor negativo, fútil, imoral e deprimente. Então, eu acho que nos dias de hoje a gente tem vários exemplos, né? Você pega o celular, né? E imediatamente tem milhares de mensagens inúteis, que você está perdendo tempo, né? Que você se contamina mentalmente, né? Com esse tipo de informação e não te leva a nada, né? Não quer dizer nada, né? Então, são atividades de teor negativo ou fúteis, né? E que você passa uma grande parte do tempo, né? Acho que a leitura hoje, ela está ficando para segundo plano, infelizmente, mas ela é o que nos ajuda a melhorar a nossa concentração, né? Outra coisa que é importante é sempre procurar ações de elevação da mente e exercitar os bons pensamentos. Então, como que eu exercito um bom pensamento? Todo mundo sabe como é que é isso, né? O que eu tenho que fazer? Eu estou pensando uma coisa que é negativa, uma coisa que me faz mal, que me dá taquicardia, que eu não consigo nem respirar direito. Eu paro e penso, peraí, o que eu estou fazendo? Deixa esse pensamento passar e falo, não, o mundo é bom, eu tenho grandes oportunidades, a minha vida é regida por Deus, né? Eu tenho todas as facilidades, né? Teve uma época que a gente recebe tanta notícia e vai ser político e não sei o que lá, e é tanta coisa que começou a me dar ataque cardíaco. Eu ouvi um negócio já no meu coração. Eu falei assim, gente, não justifica isso na minha vida. Isso não justifica de jeito nenhum o que eu posso fazer, né, para ajudar esses indivíduos que se encontram perdidos, né, porque são governantes, por exemplo, é um exemplo, né, a política é um exemplo, mas tem milhares de outras coisas, né, e que jeito que eu posso ajudá-los para que eles possam se sentir melhor, para que eles possam tomar as decisões corretas, né?
É lendo e me exaltando? Não. É passando para frente essa informação? De jeito nenhum, porque eu não beneficio ninguém com isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou me equilibrar, porque me equilibrando eu sei que eu transmito energia para o planeta Terra, para o universo, e ali eu posso transmitir energias de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, de conforto. E aí eu falei, a gente não tem necessidade de concentrar nessas coisas. Então é assim que a gente muda o pensamento, né? Qualquer que seja a situação que a gente vive, a gente é um espírito eterno em evolução. Não importa a situação que a gente esteja, né? Então, esse daí é um exemplo, né? Então, numa reunião mediúnica, a gente também tem que se preparar, né? Então, no dia da reunião mediúnica, a gente precisa fazer algumas coisas que vão transformar a nossa vida nos outros dias que não são dias da reunião, né? Então, tem que usar a prece ao levantar-se, né? Tem que ter em mente o trabalho que você vai participar, porque às vezes você já está fazendo a ligação espiritual da entidade que precisa de auxílio. Às vezes é durante a semana toda essa entidade já está fazendo ligação com você, para que você tenha uma boa afinidade, para que você possa ajudá-la efetivamente, né? É um cuidado que a espiritualidade tem, né? Carinhoso com essa entidade que pode estar em desequilíbrio. Então, ao levantar-se, faça a sua prece, isso deve ser o tempo todo, né? Durante a semana toda. Tenha em mente o trabalho que você vai participar e ver que a importância que você tem, não como importância sua, mas importância de estar ajudando aquela criatura que se encontra ainda perdido, sem saber o que se passa com ele, muitas vezes, né? Outra coisa que é importante é que muitas vezes o médico, quando ele fala assim, ó, eu vou participar de uma reunião, eu quero ajudar, eu quero estar perto das pessoas que têm necessidade, né? Desses espíritos que se encontram em desvalia, é um compromisso assumido, né? É um compromisso que você assume. Então, os espíritos amigos, eles já contam com a gente, né? Então, eu não posso nesse dia me desequilibrar ou não é nem me desequilibrar, mas eu tenho que me cuidar nesse dia, né? É um dia muito especial, muito bom pra gente, pra vida da gente, né? Então, evitar emoções violentas e atritos, cultivar paciência e humildade, né? Só que não é só nesse dia, a gente começa nesse dia e depois vai passando isso para o resto da nossa semana, né? Procurar manter o equilíbrio físico e espiritual e ter menos tensão. Vânia, naquele dia aconteceu um acidente, e aí, o que eu vou fazer, né? Essas coisas acontecem na vida da gente, né? Então, tentar retornar mais breve possível para que você possa se reequilibrar outra vez, voltar para o teu foco, como nós falamos, né? Nesse dia se alimenta diferente, né? Um pouco mais leve, né? Não exigir bebidas alcoólicas e, se possível, não fumar, né? Quem fuma deve até largar esse hábito, porque é um hábito que não é bom para a saúde da gente, né? Então, nesse dia é um dia que você tem que se preparar, tanto física como mentalmente, né? Para melhorar a sua concepção. Então, na hora da reunião mediúnica, né? Eu tenho a parte psíquica e a parte física, então, no momento que eu estou na reunião, como é que eu me concentro no momento que eu estou na reunião, né? Quanto à parte psíquica, a gente ora e busca sintonia com os espíritos superiores. Então, nesse momento que você está reunido com o teu grupo, né? O que você faz? Então, vai orar. Normalmente a gente começa com estudo, né? Faz uma prece, começa com estudo para que todos entrem em sintonia. E depois, quando você começar a reunião ostensiva, né? Mediúnica, ostensiva, então você começa a orar. E como que a gente faz essa oração? Cada um tem o seu jeito de fazer essa oração, né? Mas eu vou falar do que a gente aprende, né? Buscar sintonia com os espíritos superiores. Então, é pedir para Jesus nos abençoar, que os amigos espirituais estejam ali presentes,
que a gente possa servir como um bom instrumento de trabalho, né? Para que as entidades possam ser socorridas, né? E devagarinho você vai se focando nisso daí, né? E você vai se abstraindo dos estímulos externos. Então, devagarinho você vai se dividir, vai desligando do que está passando à sua volta, né? No entanto, que às vezes tem uma manifestação, você está tão concentrada na sua oração ou naquele momento de sintonia que você já não ouve mais a manifestação do companheiro que está do teu lado, tá? Abstrair, então, serenar o íntimo, né? As preocupações pessoais, então, fazer uma interiorização, né? Você não precisa ficar o tempo todo orando, né? Com a mente. Você vai serenando o teu íntimo, tá? A sensação que você tem que expandir é de fraternidade, é de solidariedade com os demais participantes. Então, focar nos objetivos da reunião, né? A sua importância e responsabilidade do ato de voluntariamente ativar o intercâmbio mediúnico. E o objetivo da reunião é aprender e servir, socorrer e socorrer-se dentro das leis divinas, né? Então, a reunião mediúnica é um trabalho muito especial, muito bom, muito gostoso, né? Você tem uma sensação muito favorável, você sai muito bem da reunião, né? Cheio de energias positivas, né? No momento da reunião, são ajudadas muitas entidades espirituais que às vezes nem sabem que já desencarnaram, que estão em sofrimento espiritual, né? Às vezes até físico, né? Ainda, né? Então, é um momento de grande ajuda, é como se fosse a sensação de você estar num centro cirúrgico, né? Que você está facilitando a integração desse espírito, né? Que se desencarnou e se encontra em sofrimento. Bom, quanto ao físico, é lógico que numa reunião mediúnica, que facilita muito a tua concentração, é uma higiene física, né? É o banho, é se cuidar, né? É ter uma vestimenta que favoreça você ficar parado durante umas 2 horas, facilitando a tua circulação sanguínea, então não pode ter uma roupa muito apertada, um sapato muito difícil de circular o sangue, né? Então, facilitar isso daí, né? Evitar, por exemplo, perfume, porque pode incomodar as pessoas ao lado, né? Pulseira, sei lá, né? Alguma coisa assim que te dificulte, que faça barulho, alguma coisa assim, né? Nem precisa falar essas coisas, mas a gente fala, né? Sentar-se numa posição cômoda e respirar calmamente. Então, normalmente, na hora da reunião mediúnica, eu acredito que cada um tem uma maneira de fazer, mas vou falar como eu faço, né? No momento em que se apagam as luzes, porque a reunião mediúnica é com uma luz mais baixa, né? Para facilitar o desdobramento. Então, eu faço umas 3 respirações profundas e calmas, né? E aí começo a minha oração. Imediatamente a gente percebe, porque tem muita ajuda no mundo espiritual. Então, você percebe esse envolvimento e nesse momento você apazigua a tua mente, né? E fica ali disponível. Quando a entidade que for falar através de você, você sente o envolvimento e aí o doutrinador te solicita o trabalho, né? A ajuda, a ação, né? E aí você dá a passividade, né? Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, tá? Com a concentração, você acalma as inquietudes, né? Você libera os fluidos e energias positivas. Então, muitas vezes, como mostra essa imagem, né? Essa senhora, ela está em concentração, ó, ligada com o mundo espiritual superior, mas ela está ligada com os outros médios. Então, o doutrinador está sendo assessorado por o orientador do trabalho, né? O mentor do trabalho. E o manifestante está sendo ajudado por todos. Então, nesse momento, você está acalmando as suas inquietações.
você está liberando fluidos e energias positivas para aquele ambiente. E isso favorece muito ao espírito, né? Então, ele se sente amparado, né? E tanto faz se os espíritos são ajudados, como os médiuns aqui naquele momento também são, né? É num sublime fluxo de forças fluídicas. Então, é um laboratório, né? Como a gente falou do laboratório do mundo invisível, é um laboratório de energias nesse momento, em que um se liga ao outro e fortalece as energias para que essa entidade possa ser amparada, né? Então, inicia-se o intercâmbio mediúnico, ensejando aos encarnados e desencarnados o conforto, o esclarecimento, o despertar e a renovação. Iniciou a comunicação harmoniosa entre os dois planos. Então, a gente ajuda o mundo espiritual nos ajuda e a gente ajuda aquele que está mais necessitado, assim como ao orientador, né, o doutrinador, ou aquele que orienta o espírito que está ali falando, né, dando-lhe intuição, favorecendo a sua fala e etc. É um momento de dar e receber, né? É um momento maravilhoso, de integração muito forte. Para vocês terem uma ideia, um grupo mediúnico, uma sala começa incipiente, né? Um grupo mediúnico, depois ele vira um trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? Em que o grupo vai aprendendo a ter essa facilidade de integração mental, né? E energética. Depois ele vira um grupo de desobsessão, demora uns 5, 6 anos para isso acontecer, tá? E aí sim a gente pode trabalhar com confiança, recebendo entidades muito sofredoras, né? E que tem energias extremamente comprometidas e que a gente absorve também, mas que no momento, logo após o afastamento da entidade, a gente é recuperada, né? E você sai muito bem de um trabalho mediúnico, ou tem que sair bem, né? Você sai muito iluminada, né? Vou falar assim, né? Os amigos espirituais estão presentes e amparando. Por isso que tem que participar de reuniões sérias, né? Com boa ajuda espiritual, porque nós não estamos brincando com essas energias, né? Se não souber fazer isso, pode se adoecer. Então, esse tipo de concentração é uma coisa muito séria. Se eu não estiver bem, eu posso contaminar com o meu pensamento esse grupo, né? Isso não é uma coisa legal. Lógico. Então, quando estiver em concentração, oração e doação, você se torna um elo vivo dessa corrente espiritual. Então, eu estou aqui, né, concentrado, a entidade espiritual está amparando, mas todo o grupo de apoio tem que estar concentrado, né? Quem dela se alheia, refratário, improdutivo, não participará, né? Então, normalmente, o que as entidades falam, né? Que se durante o trabalho mediúnico, uma das pessoas não estiver bem, ela tiver com um problema sério, ela não conseguir se concentrar, não tiver foco naquilo que é o trabalho, eles isolam essa pessoa, né? Eles colocam como se fosse dentro de uma redoma de vidro, né? Imagine, né? Como se fosse assim. E essa pessoa fica isolada. Então, o pensamento dela fica circulando ali as energias para ela mesma, tá? E não para o resto do grupo, tá? Quem dela se ficar refratário, mesmo que se encontre sentado no círculo mediúnico, né? Isso pode acontecer. Então, se eu não estou bem e eu não estou conseguindo me concentrar, eu atrapalho o grupo. Então, as entidades me separam, né? Para que a gente não contamine o ambiente. A manutenção do ambiente é sempre centrado nos objetivos da reunião, né? Orar, doar vibrações, endereçar pensamentos bons de equilíbrio aos manifestantes. Meditar nas coisas boas da vida, na caridade, na fé, na esperança e na resignação. E à medida que a gente vai aprendendo a fazer isso, a gente vai transformando esse momento de 2 horinhas, né? A gente começa a passar para o resto das horas do nosso dia. Então a gente vive muito melhor. O ambiente da casa muda, né? O ambiente do nosso trabalho muda, as relações nossa também mudam, porque a gente aprende
a orar nos momentos de aflição, a gente aprende a ter esperança, né, nas dificuldades, a gente aprende a se resignar, a renunciar, né? Começa assim, né? Começa devagarinho e a concentração se torna um hábito na vida dessa pessoa, né? A gente então começa a procurar emanar energias saudáveis para o mundo espiritual, não só na reunião mediúnica, mas durante o tempo todo. E isso daí é feito em benefício geral, né? Nessas 2 horas a gente se concentra demais. E depois a gente aprende a caminhar dessa forma durante o nosso dia a dia, né? É lógico que depende de pessoa para pessoa, mas normalmente é isso que acontece, né? Então, concentrar-se e manter a mente e manter a vibração normalmente. Então, no fim, a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, porque produz um estado de alma elevado e a gente se sente bem. E quem está perto da gente se sente bem também, né? E a gente recebe uma permuta de fluidos superiores, a gente emite e a gente recebe. Bom, se você procurar na internet, você vai achar muitos exemplos de como melhorar seu foco, tá? Isso daí é um exercício que a gente aprende e tem que praticar, como eu falei anteriormente, né? Mesmo que você falar, eu tenho maior dificuldade, né? Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade, tá? Não, calma. Isso daí é treino, né? Então, eu peguei isso daqui na revista Exame. Então, só para você ter uma ideia, né? Tem milhares de coisas, né? Tem também muito exercício de meditação. Então, eu acho que quando a gente estiver naquela parte que a gente se reúne, a gente vai fazer uma meditação, tá? Depois dessa aula aqui. Então, nas perguntas sobre essa aula. Então, vamos lá. Tem várias coisas. Então, eu peguei 2 exemplos para vocês verem, né? Tem um que eu gosto muito que chama Meditação 1 Minuto. É só entrar na internet, escreve Meditação 1 Minuto. É um desenhinho animado, ele vai explicando como é que você faz a meditação, tá? E aí você pode fazer uma meditação dirigida, você pode fazer uma meditação observando a respiração, que eu acredito que seja mais fácil. Você pode, porque você pode fazer uma meditação até caminhando, tá? Conforme você estuda um pouquinho sobre meditação, você vai ver que tem várias vertentes. Mas o mais importante da meditação é que ela te dá foco, né? Ela te ajuda a concentrar. Então, eu vou explicar esse daqui que foi que eu peguei na revista, ó. Você tem dificuldade de se concentrar? Então, como que você vai melhorar a tua concentração? Isso de uma maneira geral, nós não estamos falando agora de mediunidade, tá, gente? Então, procure ambientes que ofereçam menos distração. Parece uma sugestão óbvia, mas você já tentou fazer isso, né? A revista fala isso, né? Por quê? Porque às vezes o ambiente tem tanta coisa que entra, movimenta, sai, que você não consegue se concentrar mesmo. Você está lendo um livro, mas passa um carro, tem um movimento, tem um barulho, tem uma música que toda hora muda de música, de tom. Então, você tem dificuldade de se concentrar. Outra sugestão é praticar meditação. Os benefícios da meditação são bastante conhecidos, né? Todo mundo já sabe que meditação é uma coisa importante. Faça exercícios físicos, porque você tendo uma boa postura, você tendo um fluxo de energia dentro do teu corpo físico, isso facilita a tua concentração, né? Uma coisa que ele pede é para você fazer listas, né? Eu sou do signo de Virgem, né? Eu não acredito muito nisso, mas eu sou do signo de Virgem. Então, o signo de Virgem gosta de tudo dentro de caixinha, né? Então, eu adoro fazer lista, né? Então, faça a lista das coisas que você precisa, porque aí você se concentra naquilo que realmente é necessário. Então, se você vai no supermercado, se você tem uma lista, você foca naquilo que você necessita. No meu trabalho, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Levanta as suas prioridades, né? E dentro das prioridades, o que é mais prioritário, né? E assim você vai fazendo. E se você fizer listas, você se concentra melhor naquilo que você precisa fazer, né? Ou então na ação que você precisa, ou então na coordenação do teu pensamento, né?
use mais sua memória. Então, pratique a melhorar a tua memória. Isso tem vários exercícios que a gente pode fazer. Hoje tem cursos de memória, né? Para facilitar a tua memória, para que você possa recorrer às coisas, né? Então, tudo hoje te facilita muito. Então, e isso tudo te facilita a ter mais foco, né? Divida as tarefas grandes em pequena parte. Então, você tem um monte de coisa para fazer. Aí fica perdido. Ai, nossa, não tenho, né? Tem muita coisa para fazer. Então, peraí, isso daqui é grande, tá? Então, primeiro eu faço isso, na segunda etapa eu faço isso, na terceira etapa eu faço isso, e aí eu divido uma grande coisa em pequenas partes. Imagine hoje, por exemplo, um casamento, né? Antigamente, você queria casar, você ia lá, marcava, casava e pronto, acabou, né? Hoje não, hoje é um evento, né? Imagine hoje com o evento que é um casamento, né? Com as festas, tem que ter a pessoa que promove isso, tem que ter o som, tem que ter, se a pessoa não fica perdida, fica. Então, se ela fizer por etapas, né, ela consegue uma festa, um evento, né, na verdade é um evento, né, com todas as facilidades, né, desde que ela divida em pequenas partes, isso em qualquer situação da vida, né, qualquer situação da vida é assim, se eu for plantar um jardim, né, eu não posso pensar, mas como que eu vou fazer se eu jogar tudo aqui, né? Então eu tenho que ver por partes e fazendo, encaminhando, desde a compra da planta até onde eu vou plantar, o planejamento de onde eu vou fazer isso. Então tudo tem que ter etapas. E isso daí te favorece a tua concentração, porque senão você fica perdido, não sabe por onde você começa e nem por onde acaba, e perde etapas, né? E estabeleça prazo para essas tarefas. Então, quando eu divido em pedaços aquilo que eu tenho que fazer, eu falo, isso daqui tem que terminar daqui 3 dias, isso daqui uma semana e etc, né? Então, isso te facilita muito a concentração, tá? Uma outra dica da revista, essa é da revista Exame, como eu posso favorecer minha concentração. Eu peguei essas dicas, mas tem milhares, viu, gente, na internet, que ajuda, né? Só você escrever lá concentração, você vai ter um monte de ideias, né? Então, são 4 dicas da neurociência para melhorar a sua concentração. Então, olha, outra vez, divida a sua jornada de trabalho em fatias, né? É a segunda vez que eles falam isso, né? Então, eu tenho um grande trabalho, uma grande ação e eu divido por etapas, tá? O cérebro humano consegue se fixar num único objeto durante 50 a 60 minutos. Então, a partir disso, você dispersa. Lembra que eu falei lá nos primeiros momentos, né? Você tem a concentração dirigida e a concentração, a atenção. Você tem a atenção dispersa e a atenção dirigida, né? Quando eu estou na atenção dirigida, até 50 minutos, 60 minutos. Tem gente que é bem menos que isso, tá? Uma criança, por exemplo, ela não tem essa concentração. Ela demora 10 minutos concentradas numa coisa só e depois ela dispersa, né? Então, mantenha-se bem alimentado durante todo o dia. Então, por exemplo, se você está fazendo uma tarefa, eles explicam que o cérebro, ele precisa de algum tipo de alimento, né? Então, você pode deixar um copo d'água e beber pequenos goles, né? Ou você pode deixar uma fruta e ir pegando os pedacinhos. Isso daí te facilita melhor a tua concentração, tá? Porque o cérebro, ele cansa. Então, o alimento, ele substitui essa energia, né? A água também. Ouça música, mas uma música que você conheça, porque se você começar a identificar a música, como é que é isso, o que ele está falando, né? Isso te complica a tua concentração no teu objetivo. Eu, por exemplo, eu não gosto de pôr música, porque aí eu começo a prestar atenção na música, né? Então eu não ponho, eu gosto de silêncio mesmo. Mas depois que eu me concentro, aí pode acontecer um mundo cair que eu tô concentrada e eu não perco a concentração, né? Dentro daquilo que você está fazendo, eles orientam sempre para você eliminar a bagunça e o desconforto. Então, cria o teu ambiente de trabalho, em qualquer situação, gente. Não é só trabalho dentro de um computador ou um estudo, não, em qualquer situação, né? Elimine toda a bagunça da tua casa, da tua mesa de trabalho,
porque isso daí te dispersa na hora da tua concentração. Toda hora você vai olhar para um objeto que está fora de lugar, né? E sente-se num lugar confortável ou faça uma atividade, você tem que ter um conforto, porque isso daí te aumenta a tua concentração, né? E, se possível, sempre peça ajuda, né? Para algumas coisas. Você não precisa fazer tudo sozinho, né? Uma das ajudas que tem, por exemplo, são vários. Hoje a gente tem vários recursos, eu até anotei alguns ali, né? De anotação, de planejamento, então isso daí facilita muito. Eu faço algumas atividades, né? E se eu não tiver planejamento, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer durante um dia, né? Então eu faço um planejamento mesmo. Geralmente eu começo no começo do ano, que é quando começa o ano letivo, né? E eu me planejo. Eu fatio todas as atividades, eu faço tudo assim. Porque senão a gente não dá conta de fazer. A gente perde muito tempo se organizando no dia a dia e sem ação. Então a gente fica fazendo as coisas para se organizar, né? E a gente perde muito tempo. Então, para ter foco naquilo que a gente deseja, isso eu estou falando das coisas assim, do dia a dia, porque enquanto o dia a dia não estiver organizado, é difícil a gente ter a organização mental da gente, né? Não estou dizendo que eu tenho, viu, gente? Eu sou bem atrapalhada, né? Mas é assim que acontece. Bom, eu acho que esse é o último slide, e quero desejar a vocês uma boa noite e rogar para que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E quando a gente estiver na atividade em que a gente se reúne, né, online, nós vamos fazer uma concentração, tá? Uma concentração dirigida, tá? Na hora das perguntas, depois a gente faz uma concentração dirigida, tudo bem? Então, um abraço grande a todos vocês, um beijo no coração e que Jesus e os amigos espirituais nos ajudem muito, né? Que quando a gente estiver nesses momentos de estudo, a gente possa realmente vivenciar todas essas coisas que são importantes para a nossa vida, né? Que nos dão certeza da necessidade de nos melhorar interiormente, né? Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre, e que assim seja.